pessoal do sexto ano, tudo bem? Aqui é o professor Raul e vamos para a nossa semana de atividades 3, certo? De língua portuguesa. Então hoje nós vamos treinar a habilidade de leitura, certo? Sobre o texto jornalístico. Caro estudante, nessa semana você vai ativar a sua habilidade leitora para perceber as intenções de persuasão e convencimento no percurso do texto. Você vai identificar as escolhas do produtor do texto para ativar no leitor os sentidos que o levem à tomada de decisões. O texto abaixo se caracteriza pela sua função apelativa. Função apelativa é a função de convencer o leitor de algo. Isto é, quer dizer que o texto constitui de posicionamento de autoridades entrevistadas para persuadir e convencer o leitor a adotar ou modificar comportamentos, tratando-se de texto veiculado na mídia jornalística, cujo assunto apresenta posicionamentos de fisioterapeutas que reforçam os argumentos do redator. Então, a primeira atividade é fazer a leitura do texto. O título: Chega de preguiça, é hora de se mexer. No isolamento, é importante se sentar direito ao assistir às aulas e exercitar. Um texto escrito por Marcela Franco, São Paulo. Quando a pandemia começou, os irmãos Ana Beatriz, 13, e Arthur, 9, acharam muito legal a ideia de não poder mais sair de casa. A corrida sem pressa parecia a melhor parte do isolamento, e fazer escola online também tinha cara de diversão. A família então procurou a opinião de médicos, que disseram que as crianças precisavam urgentemente fazer alguma atividade física. A solução foi matricular todo mundo, irmão, irmã, mãe e pai, em aula de Pilates. Pilates é um método de condicionamento físico em que a gente movimenta todo o corpo. São exercícios globais que trazem muitos benefícios, explica Gabriela Zapparoli, fisioterapeuta especialista em ortopedia e neurologia e proprietária do estúdio One Pilates, em São Paulo. A fisioterapeuta também está de olho em quem, nos dias de mais preguiça e friozinho, acaba escolhendo a cama para estudar ou trabalhar. Assistir a aula na cama, de jeito nenhum. A cama é um local de relaxamento e durante a aula a gente tem que estar atenta, prestar atenção, manter o organismo acordado para conseguir aprender, aconselha. Thaís Dantas, fisioterapeuta da clínica Postura Vital, também em São Paulo, concorda com Gabriela. A cama foi feita para dormir e não para desempenhar atividades de estudo ou funcionais. Assistir aulas na cama pode sobrecarregar a coluna devido à má postura e gerar tensões musculares e dores, ensina. Então a primeira atividade era fazer a leitura do texto, certo? E vamos para a número 2. Responda as questões. Letra A. Após a sua leitura, explique o que o texto quer ressaltar. O que o texto ressaltou para a gente? O que o leitor pode prever do texto a partir do subtítulo? Então, o subtítulo lá no isolamento é importante se sentar direito ao assistir às aulas e se exercitar. O que ele quis dizer? Né? O que ele pode prever para a gente? De que maneiras podemos dizer que é um texto jornalístico? Se vocês puderem observar aqui embaixo, nós temos a fonte disponível em folha, UOL, folhinha, hora de exercitar, 19 de maio. Para quem é o texto endereçado? Aos atletas, aos estudantes ou aos professores? Para quem que esse texto foi escrito, então? Retire do texto um argumento que possa convencer o leitor a mudar as suas condutas no isolamento. Por que as pessoas devem mudar a conduta, né? No isolamento? Não estudar na cama e sim num local apropriado. A cama serve para quê? Qual que é o argumento que ela utiliza? Utilize V para verdadeiro e nas opções que determinam ser o texto jornalístico e F para falso, o que não determina ser o texto jornalístico. Então, o texto jornalístico precisa da veracidade do assunto? É um assunto que precisa ter verdade? As letras do título e subtítulo? O tamanho do texto, os nomes das pessoas envolvidas, as aspas nas falas, o tamanho das letras, os nomes da cidade da jornalista, os sinais de pontuação. Então, quais desses, né, são verdadeiros e determinam ser um texto jornalístico, quais são falsos, né? Que não determinam ser um texto jornalístico.
Número 5, veja a imagem que acompanha o texto. Então, nós temos essa outra imagem aí que acompanha o texto. Explique por que a imagem complementa o assunto do texto. Quem está nessa imagem, como está vestido, o que está fazendo. Então, vocês têm que pensar aí como que isso auxilia, né, complementa o sentido do texto, ok? Então, eu vou finalizar por aqui. Qualquer dúvida, é só vocês me enviarem mensagem. Eu fico aguardando vocês, ok? Que eu envio o link do Google Meet. Um abraço e até a próxima semana.